Bom, gente, 17 horas. Acho que a gente já pode iniciar. O pessoal já começou a entrar aí com mais intensidade. Mário Rodrigues, todos sejam bem-vindos. Vamos lá. Ao longo do nosso diálogo, vocês podem ir fazendo perguntas. Se eu conseguir capturar aqui, e se for fácil a resposta, eu respondo na hora. Brincadeira, eu vou tentar responder a todos. Vamos lá. Eu sou o Jean Carvalho, sou gerente-geral da APSA, atuo na empresa há 37 anos. Um lembretezinho, né? Nossas lives é às quartas e sextas. Nas quartas a gente fala de imóveis e nas sextas temas sempre relacionados a condomínio. Bom, hoje não é sexta porque amanhã é feriado, a gente antecipou então para quinta-feira a live de condomínio. Bom, o nosso tema hoje, como blindar condomínios contra a inadimplência durante o Covid-19. Tema difícil, missão difícil aí para os nossos síndicos, né, para os nossos gestores. Complicado nesse momento aí de pandemia, nesse momento aí que as pessoas estão com problemas de salário, né, problema de recursos. Como é que a gente resolve isso? Bom, já falamos aqui que o grande problema que os condomínios irão enfrentar neste período de distanciamento social será, né, está sendo em relação às receitas e despesas, a parte financeira do condomínio. Pelo lado das despesas, para a grande parte dos condomínios, as possíveis reduções são pequenas, né? Você consegue postergar algumas despesas, aquelas não urgentes, mas as do dia a dia, as que têm a ver com a operação, com a infraestrutura do condomínio, é bastante difícil, não é fácil não. Principalmente no que diz respeito às despesas com pessoal, a folha de pagamento em geral, concessionárias e serviços que implicam na segurança do condomínio e dos condomínios, do condomínio e dos condôminos, como por exemplo conservação dos elevadores, sistema de incêndio, né? Alguns ajustes na folha podem ser feitos, como suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, né, 2 períodos de 30, isso foi autorizado pela medida provisória, redução da jornada e do salário, até demissão, minha gente. Infelizmente, também tem esse caminho. Mas nem todos podem fazer isso, né? Nem todos, porque possuem poucos colaboradores e que são imprescindíveis para o funcionamento do condomínio. Então, quem pode efetivamente fazer isso nos condomínios? Aqueles condomínios que têm muitos colaboradores, muitos empregados. Então você consegue aí fazer uma suspensão do contrato de trabalho, você pode fazer uma adequação de horas, você pode lançar mão dessas possibilidades e até da demissão. Mas para condomínios pequenos, com 2, 3 empregados, difícil de fazer isso. Até porque se o fizer, você vai comprometer a infraestrutura dos condomínios. Então não é fácil, é complicado. Pois bem, algumas medidas para alívio na folha de pagamento sem implicar na redução de pessoal, elas foram autorizadas pelo governo, né? Uma delas é a questão do FGTS, das competências dos meses de março, abril e maio. Você pode postergar isso, elas foram postergadas para serem pagas em até 6 parcelas a partir de julho até dezembro. Então, na verdade, o que está acontecendo? Você está empurrando esses pagamentos para adiante. Também foi autorizado o adiamento no pagamento do INSS, a parte patronal, né? A parte do empregado tem que ser recolhida, das competências de março e abril, e que devem ser pagas junto com as competências de agosto e setembro. De novo, nada diferente. O que você está fazendo é empurrando despesas mais para adiante. Então, é o que é possível fazer. Mas essas duas questões aí, a sua administradora já fez, né? Se não fez, por favor, peçam para que faça. A APSA já fez isso para todos os seus condomínios, né? No que diz respeito ao FGTS e ao INSS, em razão de que esse adiamento não implica em nenhum acréscimo e na verdade, é um fôlego para o caixa dos condomínios. Então a gente já tomou essa decisão, a gente já fez isso, a gente prorrogou os pagamentos de todos os condomínios, para deixar o condomínio com o melhor caixa, né? Para que esteja preparado para uma necessidade mais adiante, né? Então, grande parte dos ajustes orçamentários que podem ser feitos tratam-se de medidas que postergam o pagamento, mas que devem ser pagas mais adiante. Se você, por exemplo, conseguiu reduzir alguma coisa no pagamento de manutenção do portão
Amanhã você vai ter que fazer a manutenção. Se você postergou a limpeza, alguma coisa específica, não muito necessária, mais adiante, mas você vai ter que fazer mais adiante. E o que pode ser alcançado em redução de despesas sem comprometer o funcionamento da infraestrutura do condomínio é muito pequeno. Então, são medidas paliativas e que não surte muito efeito em condomínios pequenos. Em condomínios grandes é possível fazer alguma redução, mas também nada assim extraordinário, ok? Então, pelo lado da receita, agora a gente falou de despesa, agora tem o lado da receita, né? Qual é o grande problema? Né? É aquilo que não vai entrar, que os condôminos não vão pagar por alguma questão, uma questão pessoal. E a famosa, a chamada inadimplência. O não pagamento, condôminos com dificuldade no pagamento. Para vocês terem uma ideia, a gente faz um monitoramento mensal dessa inadimplência. Vamos chamar de impontualidade, aquele condômino que não paga o condomínio na data do vencimento. Mas ele consegue pagar dentro da competência. Então, esse percentual, medido por nós mensalmente, terminou mês passado, março, era de 7%. Só para vocês terem ideia. Então, o mercado hoje fala que esse percentual está em 20%. Então, é quase o triplo. Olha, o problema é 3 vezes mais pessoas devendo a cota de condomínio, então é dinheiro que não vai entrar no caixa do condomínio. Então, você está tentando aí reduzir as despesas, ajustar as despesas, mas não vai entrar recurso suficiente, né, se isso realmente se configurar. Hoje, esse nosso monitoramento aqui na APSA, ele está em 14%, ainda assim é muito alto hoje, no dia 30, hoje, né, final do mês, já está chegando a 14%. É o dobro do que a gente verifica nos meses normais. Então, de cara, a inadimplência é o fator principal que a gente deve atacar, né? Então, a inadimplência tem aspectos pessoal. Cada um tem um problema ou um conjunto de problemas, agravado agora por essa questão aí da pandemia, do fique em casa, perda de renda, questão de saúde. Então, as pessoas estão direcionando recursos para áreas mais sensíveis. E a falta de recurso também. Então, qual é a solução imediata? O de sempre, o remédio de sempre, negociações, parcelamento, cobrança jurídica, e aí o condomínio vai gastar com custas e honorários advocatícios. Então, na verdade, solução mágica não tem, na verdade? Então, não é algo que você consiga lidar facilmente. Então, e nesse momento em especial, como? Né? Você vai chegar a algum momento que você vai cobrar ao condômino, mas ele vai dizer, não, olha, ok, eu devo, mas não tenho como pagar e vamos empurrar isso, eu não vou pagar durante 2, 3 meses, não paguei, não vou pagar. Vai ser a resposta da grande maioria. Mas é algo insolúvel. Não é não. A APSA desenvolveu um produto que vai resolver a inadimplência gerada por este surto, né? Por esse problemão aí que nos atacou e nos afligiu aí de repente. Estamos colocando à disposição dos condomínios administrados pela APSA de forma exclusiva, ok, pessoal? E em parceria com a G5 Partners, que é a maior empresa independente de serviços financeiros do Brasil. O produto é o Condomínio em Dia. Esse produto vai resolver a inadimplência do condomínio. De que maneira? Algo muito simples. Através desse produto, o condomínio pode ceder o crédito de uma ou mais unidades a um fundo gerido pelo G5, ok? Esse produto cobre cotas que se originaram de rateio. Então, são cotas de rateio, ordinárias e extraordinárias. Não inclui aí aluguéis, tá? Aluguel do salão de festa, não vai incluir isso. Alguma multa que o condômino recebeu, não vai cobrir. Ou valores específicos que digam respeito somente àquela unidade. Alguma coisa de consumo específico da unidade. Não vai. Consumo de água vai, porque ele é rateio. Se não for rateio, ele é medido e é incluso na cota. Então, consumo de água, algum outro condomínio tem consumo de energia. Então, isso cobre o que for proveniente de rateio, o que for ordinário, o que for extraordinário. Só não cobre aluguéis e multas, coisas, consumo específico da unidade.
O condomínio recebe o valor integral das cotas vencidas, ele recebe o valor integral, né? E garante o recebimento de mais 12 meses caso a inadimplência persista ou volte a ocorrer, tá? Com aquela unidade, com a unidade específica que estava inadimplente. Para contratar esse produto, é preciso que a unidade tenha cota vencida entre 30 e 90 dias. E não pode estar em cobrança jurídica, você não pode ter ajuizado nenhuma ação ainda. Traduzindo, né, a cobertura do produto, se contratado hoje, esse produto você pode incluir cotas de competência de fevereiro, março e abril. E garante mais 12 meses a partir daí. No exemplo, estamos falando de 15 meses, mais ou menos. Então vamos lá, 90 dias para trás. Então estamos falando de fevereiro, março e abril. E daí para frente, caso ele volte a ficar inadimplente. Então perfeito para o condomínio, nesse momento, para uma unidade específica, ok? As cotas vencidas serão quitadas em até 5 dias, né, depois da assinatura do contrato. Com esta parceria, né, para esta parceria, nós destinamos para o fundo, para este fundo, a constituição desse fundo, uma verba de 10 milhões de reais, exclusiva para condomínios APSA. Então, qualquer condomínio que tenha inadimplência nesse período, ela surgiu nesse período, de fevereiro para cá, da competência fevereiro para cá, está coberta. Então o síndico pode contratar esse produto conosco e aí ele cobre essa inadimplência desse período e se esse condômino, né, se essa unidade voltar a ficar devedora, ele vai cobrir também, ou seja, o condomínio vai ter sempre aquela cota em dia daquela unidade. Então pode contratar isso já imediatamente. Isso, para vocês terem ideia, né? Isso dá para liquidar o equivalente a 12.500 cotas de condomínios na média de R$800. Se cada cota for R$800, com os 10 milhões a gente quita 12.500 cotas, ok? E quanto isso vai custar? Né? Alguém já perguntou? Alguém está dizendo aqui, excelente. E quanto isso vai custar? Gente, das cotas vencidas, o condomínio recebe o valor integral, o valor que tiver lá da cota, né? Deixando de receber somente a multa e os juros de mora. Juros e mora, ok? Então vamos lá. Uma cota que está vencida de R$800. Ele vai receber os R$800 da cota, tá? Se não tiver aí incluído questões de aluguel, conforme eu já falei. Mas ele só não vai receber os 2% de multa e a mora mensal, ok? Isso fica com o fundo. É o fundo que vai tratar isso e essa é a remuneração para o fundo. Então, excelente para esse condomínio, esse cliente, ok? Além disso, ele vai pagar por cada unidade que seja contratada uma taxa que servirá para cobrir os custos operacionais e de análise, tá? Nada estratosférico ou extraordinário. Essa taxa será progressiva e parcelada em até 6 vezes, independente do valor da cota. Então, tanto faz se a cota for de R$1.000, se a cota for de R$2.000, se a cota for de R$300, né? O valor vai ser fixo. Então, vamos lá. Existe uma tabelinha, nós criamos uma tabelinha progressiva. Então, além dos 2% e de 1% que o condomínio deixou de receber, o condomínio paga por cada unidade que ele contratar R$378, parcelados em até 6 vezes. Se ele contratar para 2 unidades, ele vai pagar 335, tem um desconto. Isso vai até 6 unidades, o desconto vai até 6 unidades. Então, se ele contratar até 6 unidades, ele vai pagar 282 por unidade, ok? E se passar disso, serão 282 por unidade, parcelado em R$378. Ele vai cobrir os 3 meses passados, que eu falei, né, da competência fevereiro, março e abril. Ainda cobre todas as demais durante 12 meses a partir de agora. Se ele tiver que ajuizar uma ação contra o devedor, que não é bom, é ruim, o devedor diretamente com o condomínio, ele vai pagar custas, só de custas ele vai pagar quase isso. Mais os honorários advocatícios. Então pode dobrar esse valor, no mínimo. Então, vejam, é algo razoável e que consegue garantir a
a adimplência, né? Consegue garantir um fluxo de caixa constante para o condomínio. Então, resolve a questão da inadimplência no condomínio. Concordam? Fantástico, alguém está dizendo aí, fantástico, concordam? Isso mesmo. Qual é a documentação necessária para se contratar isso? Simples, não tem nada demais. E quem vai, o condomínio, o síndico, vai só solicitar o produto e vai nomear a unidade que vai fazer parte que vai ser contratada, ok? Mas o que precisa ser feito? Convenção do condomínio registrada, ata de eleição que elegeu o síndico, ata da AGO com aprovação do orçamento, atas de eventuais cotas extraordinárias aprovadas, que constem lá nessa cota, na cota total, o relatório, né, de débitos das unidades, no caso, no máximo até 3 passados, e é o que vai ter, e cópia do documento de identidade do síndico. Então é bem simples a contratação, a documentação também é simples. Então o síndico autoriza a contratação e é a APSA que vai mandar esses documentos para o fundo. Necessariamente, talvez, vai precisar do síndico somente a cópia do documento de identidade, CPF ou RG, caso a gente não tenha, mas é o máximo que vai acontecer. E, claro, a assinatura do contrato. Pessoal, qual é a vantagem? Quais as vantagens para o condomínio? Alguém está perguntando aqui, R$300 parcelados em 6 vezes garante 15 cotas de graça, exatamente isso. Exatamente isso. R$300 em 6 vezes parceladas e tá garantindo 15 cotas de graça. Mais ou menos por aí. Voltando aqui, nas vantagens para o condomínio. Quais são as vantagens para o condomínio? Primeiro, baixo custo financeiro. Então, quando você compara isso com uma ação judicial, poxa, é muito barato. Ou é quase nada. Né? Não tem deságio ou taxa de desconto. Realmente, o condomínio vai receber as atrasadas em até 5 dias, somente sem a multa e a mora. Mais nada, não tem nenhum desconto em cima da cota. Ok? O condomínio não vai precisar gastar com despesas jurídicas, claro, porque isso foi passado para esse fundo e é o fundo que agora vai tratar com o devedor. Por outro lado também, o devedor não vai mais se relacionar com o condomínio, com o síndico, em relação a essa dívida. Ele vai tratar diretamente com o fundo. E detalhe, vai ter flexibilidade no parcelamento dessa dívida. Né? Ele teria com o síndico, talvez, dependendo da convenção, né? Mas com o fundo ele vai ter uma flexibilidade maior para resolver o problema dele com maior tempo. E outra questão para o condômino, ele também não vai ficar, ele não deve mais ao condomínio. Então ele também não é mais um peso à comunidade, aqueles condôminos não vão ver aquele condômino como peso para a unidade, nem ele poderá ou deverá se sentir assim. Né? Então, de certa forma, também há ganhos indiretos por parte do condômino. Né? Garante a saúde financeira, ficando blindado contra os efeitos da inadimplência, esse momento atual, 3 meses mais 12 para frente. Um produto de fácil contratação e formalização, dispensa aprovação em assembleia, ok? Permitindo assinatura sem sair de casa, porque todo o processo vai ser feito de forma digital. Dispensa assembleia, não vai ser necessário fazer assembleia especificamente para isso. A não ser que a convenção do condomínio assim diga, e são raros os casos, tá? Que a convenção do condomínio diz que é terminantemente proibido e não poderá receber cotas sem acréscimos, tá? Mas esses casos são muito raros. E dependendo da situação e do momento que vivemos, há a possibilidade de sim, vamos receber sim, uma reunião com todos os condôminos, com a maioria, uma reunião virtual, ok? Usando o nosso aplicativo lá da reunião virtual, da assembleia virtual, e para autorizar. Mas olha, esse caso aí serão raros. Poucos condomínios têm essa vedação na convenção. E demonstra, né, aos seus condôminos uma gestão ativa na busca por soluções para impactos que certamente chegarão a todos, né?
isso vai abranger as cotas extraordinárias, as cotas ordinárias, ok? Então, vejam, é um produto assim que é fantástico e resolve a questão da inadimplência para os condôminos, em geral. Concordam? Alguma pergunta? Solução excelente para o período que estamos enfrentando, perfeito. A Emi Aires, que está mandando isso aí para nós, né? Acho que é o Christian. Christian, Jean, vale também para os condomínios da APSA do Nordeste? Não, Christian. Nesse momento não. É só para os condomínios aqui no Rio de Janeiro, né? Nesse momento. Vamos ver como é que vai ser, como é que isso vai se andar, mas em princípio é só no Rio de Janeiro, ok? Bom, é o que nós tínhamos para hoje falando. Mais alguma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Bom, vamos lá então. Alguns lembretes para vocês, para o pessoal, tá? Assembleias, somente as virtuais, físicas, somente as necessárias, muito necessárias, né? Mandato do síndico, não precisa fazer assembleia por causa de mandatos síndicos, estão prorrogados, saiu já essa definição junto da ABAD, então prorrogados, a APSA está reconhecendo a extensão desses mandatos, então sem problema. Envio de documentos, gente, envio de documentos pelo site e pelo aplicativo, não saia de casa, não precisa ter contato com ninguém, entregar nada na mão de ninguém. Extratos, site, aplicativo. Segunda via de boleto, site, aplicativo, não precisa ligar, não precisa sair de casa. Pasta de prestação de contas, site, está lá no site, a pasta está prontinha. E detalhe, ela é online, é diária, tem lá a apresentação diária dela. Simulação de férias, demissões, quadro de horários, orçamento e o seu acompanhamento. Tudo no nosso site, tudo lá à disposição para que todos possam ver, possam pegar. Alguém está fazendo uma pergunta? Alan Galvão, precisamos avisar condôminos inadimplentes que iremos vender o crédito, certo? Não, necessariamente não. Vamos falar com o síndico vai autorizar, e aí essa tratativa é direto do condomínio com a APSA e com o fundo. E, claro, no momento certo, vai haver o contato do fundo para o condômino, certo? Sem problema nenhum. Alguém está falando aqui, excelente solução para um momento extremamente delicado. Nordeste também passa por sérios problemas. Tem estudo para estender aos condomínios do Nordeste? Sim, a gente está estudando e vamos ver se a gente leva isso para o Nordeste, mas a questão é a constituição desse fundo e viabilizar uma parceria que isso seja possível. Mas por enquanto é só Rio de Janeiro, estamos falando de 10 milhões para o Rio de Janeiro, ok? Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Vamos finalizar. Eu agradeço a presença de todos, né? A paciência de todos. Mais uma vez, obrigado. Muita saúde, muita paz. Uma ótima noite para todos.